A gente agora, então, vai falar sobre a avaliação heurística. Então, a avaliação heurística é um dos métodos preditivos mais populares, né, para avaliação de interfaces. Então, só relembrando, né, dentre os métodos preditivos, a gente tem a avaliação heurística, né, que é orientada para essa inspeção, né, com base em heurísticas ou critérios ergonômicos, a inspeção de conformidade, o percurso cognitivo e a análise de ações. Então, a gente diz que a avaliação heurística é um método específico de inspeção de usabilidade. E a gente só vai estar olhando antes, vai falar sobre isso antes de falar sobre inspeção de usabilidade, porque ela é o caso mais emblemático, assim, né? Mas é realmente o mais usado. Então, uma vez que a gente aprende a heurística, é muito fácil a gente fazer outras inspeções de usabilidade. Então, a avaliação heurística ela foi proposta, né, por Nielsen e colegas, né? Então, o Nielsen é um dos grandes pesquisadores na área de interfaces, né? Ele era professor e depois saiu da universidade, montou uma empresa, né, onde ele trabalha até hoje, que é o Nielsen Group. E essa é uma técnica que é bem antiga, né? Então, ela foi proposta lá em 1990, teve atualizações, né? Em 94 teve uma, e uma outra atualização aí em 2007. E o objetivo da avaliação heurística é avaliar se os elementos de uma interface seguem um conjunto de princípios que já foram anteriormente testados e aprovados. A gente diz que uma heurística é né, um princípio de design de alto nível. E as heurísticas do Nielsen, elas foram então derivadas de um conjunto de problemas de usabilidade que ele detectou na medida que ia fazendo as avaliações das interfaces, né? Então, no artigo dele de 1994, ele explica como isso funciona. Então, basicamente, ao analisar uma interface, né, ele descobriu 249 problemas de usabilidade diferentes. E ele então agrupou esses problemas todos em 10 categorias. E aí é que a gente vê, né, a versão das heurísticas de Nielsen de 2010, né? Então, pensando que ele foi criada lá bem antes, e as heurísticas elas estão divididas então são 10, né? Então, o sistema ele deve permitir a visibilidade do estado do sistema, ter uma correspondência entre o sistema e o mundo real, oferecer o controle do usuário e liberdade, consistência, deve usar consistência e padrões, deve prevenir erros, ele assume que reconhecer alguma coisa é mais fácil do que lembrar, né, ele, né, sempre privilegia flexibilidade e eficiência de uso, ele leva em consideração a estética e o design minimalista, ele entende que uma interface sempre tem que ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de possíveis erros, né, ou ainda corrigir eles, e que todo o sistema deve fornecer ajuda e documentação. Se a gente for olhar essas 10 heurísticas que a gente encontra lá no site do Nielsen ainda, a gente vai ver que as mesmas, né, heurísticas que aqui foram citadas em 2010, elas são as mesmas de quase 30 anos atrás, né? E daí talvez surja uma dúvida assim, puxa, mas os sistemas evoluíram tanto, né? Então, as interfaces evoluíram tanto, a gente tem tanta interface hoje que não tinha naquela época. Como é que a heurística criada há 30 anos seguem válidas, né? E esse é o ponto interessante dessa técnica, né, proposta pelo Nielsen. Essa é uma avaliação em alto nível que se aplica tanto a interfaces bem mais antigas como as interfaces modernas. Então, o que que a gente vai tentar entender agora é como é que funciona esse método de avaliar interfaces usando as heurísticas. De acordo com um dos primeiros trabalhos lá do Nielsen, que é o de 93, né, o que que ele disse é o seguinte: para eu fazer uma avaliação
sistemática de uma interface que foi prototipada, é, sem usuário, portanto, estão usando avaliadores, experts. O ideal é que a interface esteja avaliada por não mais do que 5 avaliadores, um conjunto entre 3 e 5 avaliadores que vai fazer uma inspeção completa da interface, olhando para todos os comandos, para todas as telas. E esse número de 3 a 5 avaliadores, né, então, é um dado empírico que o Nielsen levantou através de experimentos. Então, ele pegou uma determinada interface, um conjunto de interfaces, e pediu para que 19 avaliadores fizessem individualmente a avaliação dessa interface e anotasse, né, os problemas encontrados. E o que ele percebeu é que existe uma intersecção enorme entre os problemas, né? Então, se pegar qualquer conjunto dentre esses 19 de 5 avaliadores, o que ele percebe é que 5 avaliadores detectam até 75% dos problemas de usabilidade. Ou seja, cada vez que eu coloco um avaliador a mais depois dos 5, ele vai encontrar bem pouco erro, diferente do que esses 5 já encontraram. Então, acaba sendo um valor meio empírico, né? Ou seja, é uma questão custo-benefício aqui. É lógico que se eu botar mais avaliadores, eu vou encontrar outros problemas, mas tudo tem custo na vida, né? E com 5 eu já consigo encontrar 75% dos problemas, então isso se mostrou suficiente. Bom, então a primeira etapa é essa, né? Os avaliadores inspecionam a interface prototipada, né? E aí vão identificando problemas. E esses problemas que eles identificam, eles precisam classificar com relação à gravidade, né? E de acordo com as heurísticas que foram infringidas nos erros. Depois, cada um vai fazer um relatório individual da sessão de uso e, finalmente, é feita uma compilação desses resultados individuais. Nessa hora, em geral, se detectam intersecções, porque, né, alguns erros são percebidos por vários avaliadores, né, e outros são disjuntos, só uma pessoa percebeu. Mas isso a gente só vai descobrir, né, lá na hora em que for compilar esses resultados. Na hora de classificar um problema encontrado de acordo com a severidade, a gente tem que ter algum critério. E o que a gente usa normalmente é dar graus para essa severidade que vão de 0 até 4. Então, se eu disser que a gravidade do problema que eu detectei ela é bem baixa, né, eu vou dar um grau 0, que indica que ela é sem importância, ou seja, é um erro que eu encontrei, mas não afeta a operação. Talvez seja um problema de escrita de alguma coisa, escrevi errado, ou um alinhamento de botões, então é alguma coisa que vai ter que ser corrigido, mas que não é grave. Por outro lado, né, um erro grau 4 é um erro catastrófico, né? Então ele tem prioridade máxima para que ele seja resolvido, então provavelmente é um erro que impede a gente de continuar usando a interface. Então, assim, a gente tem essa tabela aqui, onde a severidade dos problemas encontrados vai de 0 até 4, de 0 é o menos importante, até 4 o mais importante. E aí fica, como é que a gente julga essa severidade, né? Então, basicamente, é um julgamento qualitativo, porque tem algumas pessoas que são é, mais críticas que outras, né? Mas basicamente o que que a gente recomenda, né, é que esse julgamento seja feito de acordo com 3 critérios. O primeiro deles, qual é a frequência de ocorrência do problema. O problema que acontece só de vez em quando, ele é menos grave do que o problema que é, né, em tese, menos grave do que o problema que acontece toda hora. A persistência do problema, né? Quer dizer, eu consigo ultrapassar esse problema e completar minha tarefa? E depois, qual é o impacto na atividade do usuário, né? Então, e dessa forma, cada avaliador é livre, então, para dar uma nota aí usando esses critérios e usando essa tabela, né? Onde diz aí qual é o grau, a importância e a consequência.
Aqui nessa tela a gente tem um exemplo de relatório de avaliação heurística, onde, né, é explicado o problema que foi encontrado, qual foi o princípio que foi violado, né, o número da heurística, e aqui do lado o grau de gravidade. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Nesse caso, é um outro exemplo de relatório que é um pouco mais completo, né? Que a gente começa identificando o que foi avaliado, né? O que foi objeto da avaliação, quem foi o avaliador, em que data ele avaliou, em que contexto ele avaliou, né? Então, o contexto pode ser: eu avaliei de manhã, de tarde, de noite, eu avaliei no lugar sem internet, no lugar com internet ruim, no lugar com internet boa, eu estava em pé, estava sentado, né? Aqui no caso que se colocou como contexto é a especificação do computador que foi usado, o que também tem, né, diretamente relacionado ao contexto. E nesse caso, cada avaliador vai preencher um relatório desse tipo que é parecido com o outro, onde vai indicar que problema foi encontrado, qual é o critério de usabilidade que foi ferido, o grau de severidade, em que contexto a coisa aconteceu e uma observação que vai ajudar a equipe a encontrar uma solução. Então, uma vez que todos os avaliadores, que normalmente são 5, então, preencheram aquele relatório, o próximo passo é sumarizar. E daí na sumarização, né, pode ser uma terceira pessoa que vai fazer, né, que vai consolidar esses relatórios todos, como se pode fazer uma reunião com todos os avaliadores, onde cada um vai indicando o erro. Diz: olha, eu encontrei aqui esse primeiro erro, eu clico no botão, sei lá, eu entro com uma data e essa data fica desformatada. Então, esse é um problema de, sei lá, clareza. Aí, qual é o critério de usabilidade que não foi respeitado? Né? Escreve aqui a severidade. E aí se vê entre todos que estão ali. Aí o outro vai dizer: também achei esse problema. Mas eu não achei que a severidade fosse 3 como tu, eu acho que a severidade podia ser 2. E aí tem aquela discussão para você chegar num acordo, né? Então essa é a ideia, é não ter erro, não ter problemas encontrados repetidos, né? Por isso que tem esse período de consolidação aí. Bom, mas a gente aqui falou como é que o método funciona, mas é legal a gente olhar as heurísticas também, né? Então, as heurísticas é interessante para a gente aprender como elas são, entender com mais detalhe. É importante que a gente leia, né? E tem sempre material aí disponível para vocês complementarem as aulas, né? E é importante ler sobre as heurísticas, a gente entender um pouquinho melhor como funciona. De toda forma, eu vou passar pelas 10 heurísticas aqui rapidamente, né, para dar uma introdução a elas. Bom, então, a primeira heurística, ela tem a ver com visibilidade do status do sistema. E o que ela diz é que sempre é preciso dar feedback do que está acontecendo. Então, as perguntas que a gente quer responder, a gente precisa responder é fornecido feedback em tempo razoável? O usuário é mantido informado do que está acontecendo? Os exemplos que o Nielsen, esses exemplos que eu estou dando aqui são os mesmos exemplos que o Nielsen dá, né? E o Nielsen sempre usa exemplos da vida real. Então, um exemplo de visibilidade do sistema é o que acontece quando a gente vai em shopping e tem um mapa das lojas. Então, às vezes, a gente chega, não tem ideia onde está a loja que a gente quer ir, e a gente encontra lá, né, um quiosque, né, um painel onde eu enxergo o mapa de todas as lojas. E esse mapa de nada serve se eu não sei onde eu estou. Então, sempre tem, né, o mapa com as lojas todas, e aí em algum momento está marcado lá com, né, um ponteirinho dizendo: você está aqui. E isso corresponde a dar visibilidade do status do sistema, né, mostrando onde está a pessoa, e assim eu consigo calcular qual é o caminho que eu preciso fazer para ir para a loja que eu estou procurando. A heurística 2, ela prevê que
A solução que a gente está propondo, ela deve ter correspondência entre o sistema que a gente está propondo e o mundo real, né? Então, né, dentro daquele espírito que eu, eu tenho que não pensar muito na interface, mas pensar, né, preferencialmente na tarefa que eu quero executar. Então, é importante que, por exemplo, a linguagem usada seja simples, né, e que as palavras, os conceitos e frases é, que estão sendo usadas sejam familiares para o usuário. O exemplo que ele dá é um exemplo de fogão de quatro bocas. Bom, todo mundo já ligou chama de fogão, né? As chamas de fogão, elas estão duas atrás e duas na frente, quase sempre, e os botões, eles ficam todos em linha aqui na frente. Então, a gente nunca sabe qual é o botão que vai ligar qual chama, né? Quais são os botões que ligam as chamas de trás e os botões que ligam a chama da frente. A gente tem que sempre olhar, né, para assim, do desenho para entender a qual ele se refere. O que o Nilson propõe é que nos fogões de quatro bocas, os botões que ligam o gás, eles deveriam estar na mesma forma, no mesmo formato da distribuição das bocas de fogão, né? Então, é isso que a gente vê nesse fogãozinho aqui. É uma grande ideia, né? Se eu colocasse os botões na mesma ordem, eu sempre ia saber que botão liga qual chama. A terceira heurística, ela tem a ver com o controle do usuário e a liberdade, né? Então, os usuários eles conseguem sair de situações incorretas ou indesejadas, eles conseguem fazer undo e depois redo se eles desejarem. E o exemplo que ele coloca de usabilidade é as saídas de emergência, né? Então, todos os prédios hoje em dia, eles têm a obrigação de ter sempre uma indicação de onde é a saída, né, para situações de emergência. Então, essa é uma obrigação, e a gente se entende, né, que os softwares e os aparatos interativos, eles têm que ser assim também, né? Eu tenho que sempre ter um jeito de sair do ponto onde eu estou. Heurística 4 tem a ver com consistência de padrões, né? Então a pergunta é: as maneiras de realizar ações semelhantes, elas são consistentes? São similares? E o exemplo que o Nielsen usa é o exemplo de check-in e balcão de check-in em hotel, né? Então, cada vez que a gente vai num hotel, mesmo que seja a primeira vez, a gente sabe que sempre no saguão vai ter um balcão e que lá é o lugar de eu fazer o check-in. Então a gente entra na porta do hotel e já dá uma varrida no saguão com os olhos em busca do balcão. E uma vez que enxerga o balcão e sempre enxerga, a gente vai direto para lá, porque é lá o lugar de fazer check-in, né? O mesmo acontece com o supermercado. Os supermercados por dentro, mesmo de empresas diferentes, eles têm a mesma distribuição, né? Então, em geral, os balcões refrigerados ficam bem à esquerda, a padaria fica lá no fundo, o açougue no fundo, de tal forma que as pessoas consigam sempre se encontrar dentro do supermercado, independente se é o que ela vai sempre ou se ele está num lugar diferente. A heurística número 5 propõe que a gente deve sempre prevenir erros, né? Ou seja, trabalhar com uma concepção defensiva. Então, as perguntas a serem respondidas é fácil cometer erros na interface? Se for, onde e por quê, né? E aí, a relação que é feita é com a colocação de guardrail em estradas, né? Quando a gente anda de carro na estrada, de vez em quando a gente encontra guarda-reio, de vez em quando não. Onde que a gente encontra? Normalmente em lugares que seriam perigosos, né? Então, depois de uma curva, né? Onde se a pessoa perder o controle do carro, ela não vai cair barranco abaixo, né? Ela consiga ser travada pelo guarda-reio. Então, essa é uma ideia de concepção defensiva de artefatos. A heurística 6 diz que a memorização deve ser sempre mínima. A gente precisa, é melhor a gente reconhecer do que lembrar. Então, as perguntas a responder são: os objetos, ações e opções, eles estão sempre visíveis? As instruções para o uso do sistema estão visíveis ou facilmente encontráveis quando necessárias? E aí, o exemplo que ele usa, né, esse é um exemplo em inglês, para nós sempre é muito fácil, ele diz o seguinte:
A maioria das pessoas talvez não saiba o nome das capitais dos diversos países, mas ela sabe reconhecer se elas escutam o nome. Então, eu posso, na minha interface, né, simplesmente perguntar qual é a capital de Portugal. Lógico, todos nós sabemos que é Lisboa, mas a gente não sabe de todos os países, né? Então, essa é uma forma da gente colocar a pergunta que vai exigir uma memorização do meu usuário. Mas eu posso colocar essa pergunta de um outro jeito, perguntando, por exemplo, Lisboa é a capital de Portugal? Então, quer dizer, eu estou dando uma dica para o usuário, no sentido de que o meu objetivo é facilitar a vida dele. Então, o objetivo das interfaces é que tudo seja claro para que ele não perca tempo com a interface. A heurística 7 é a flexibilidade e eficiência de uso, né? Então, toda interface deve fornecer atalhos, né? Pergunta a responder. Existem atalhos para usuários experientes? E o exemplo que ele coloca é um exemplo de mapa, realmente, né? Então, quando eu peço para o mapa para o mapa da Google traçar um caminho de um ponto até outro, ele vai traçar esse caminho respeitando as ruas. Mas se eu sou uma pessoa que moro na região, eu sei que lá pelas tantas tem um terreno baldio ou um estacionamento que eu posso cruzar pelo meio se eu estiver caminhando a pé, né? Então, é sempre os atalhos sempre nos ajudam, apesar da dificuldade, né, para as pessoas experientes, eles ajudam a resolver um problema mais facilmente. A estética, a heurística 8, ela fala sobre estética e design minimalista. Ou seja, os diálogos, eles têm informação irrelevante ou raramente necessária, porque a ideia é que a gente coloque só a informação relevante. E o exemplo do Nielsen, ele mostra dois bules de chá. Um deles, extremamente simples, onde eu sei onde pegar e eu sei como usar. O outro, que é o amarelinho, ele é um pouco mais rebuscado, né? Então, eu posso dizer que ele é mais bonito do que o azul, dependendo do gosto da pessoa, é claro, né? Que ele é um objeto de arte, mas ele não é prático. Então, vê que mesmo essa alça onde a pessoa pega, talvez nem caiba a mão da pessoa direito, né? Então, assim, se ele pode ser bonito como uma peça de decoração, ele com certeza não é o de maior usabilidade entre os dois. Não é o que vai trazer uma melhor experiência para o usuário em termos de eficiência. A outra heurística fala sobre boas mensagens de erro, né? Então, as mensagens são expressas em texto claro, sem códigos, indicando precisamente o problema. Elas sugerem possibilidades de correção, né? Então, ah, é isso, uma placa de estrada que simplesmente diga estrada errada, ela não nos ajuda com coisa nenhuma, né? Então, a ideia é que sempre dê boas mensagens de erro para os meus usuários e que ajudem eles a encontrar o caminho certo. Somente a heurística 10, né, é que responde a pergunta, né? É fornecida ajuda facilmente seguida, né? Então, a ideia é tentar entender se o nosso aplicativo ele tem documentação e se ele oferece essa ajuda. E O, o exemplo da vida real que ele traz é do balcão de informações do aeroporto. Então, todo aeroporto na região de desembarque tem um, é, um balcão, em geral é redondo, em geral fica no meio do saguão, tem uma letra I em cima, e ali é a pessoa que vai dar informações sobre o aeroporto, né? No caso, eventualmente sobre a cidade também. Então, né, acaba sendo um padrão. E a ideia é essa, né? Eu sempre ajudar o meu cliente. Então, alguns comentários finais aqui, né, sobre a avaliação heurística para que ela possa ser útil, né? Então, a gente como avaliador, a gente deve sempre comunicar com clareza as recomendações, né? E trabalhar sempre num nível que é muito conceitual, né? Então, a gente trabalha em alto nível aqui. O objetivo é a gente garantir que a recomendação que a gente vai fazer melhore a usabilidade geral da aplicação, né? Que eu estou fazendo, notificando um problema que os desenvolvedores vão depois corrigir e aí vai melhorar a minha interface.
A gente precisa sempre se manter ciente das restrições técnicas ou do negócio. Então, nem todo erro ele ser, pode ser resolvido, né? Nem tudo aquilo que é um problema de interface tem uma solução simples. Então, assim, a gente diz que a gente não deve colocar barreiras para os usuários nas interfaces, elas devem ser o mais simples possível, mas dependendo do negócio, não pode ser assim. Por exemplo, o site do banco, eu não quero que ele seja facilmente acessável, porque se for facilmente acessável, qualquer pessoa pode acessar minha conta, pode tirar meu dinheiro de lá. Então, o site de banco a gente coloca barreiras de propósito, né? Como pede para a pessoa entrar com senha, às vezes verifica a senha a partir de um outro dispositivo. Então, assim, é a gente colocando barreiras e não tirando, né? Então, isso explica o que está escrito aí. É preciso se manter ciente das restrições técnicas ou do negócio. A gente deve sempre, enquanto avaliador, demonstrar respeito pelo time de desenvolvedores e reconhecer suas restrições. Então, quer dizer, o avaliador está ajudando, né? Então, o objetivo é ser cordial, é comunicar de uma maneira educada o que deve ser feito, né? Proponha soluções genéricas e não que satisfaçam apenas um caso específico. Então, a ideia, né, é realmente olhar em alto nível e tentar mostrar do ponto de vista das heurísticas. Faça recomendações específicas e claras, ou identificar claramente onde está o problema. Ainda que as heurísticas sejam genéricas, é legal poder dizer aonde. Olha, na primeira tela tem um problema, né, que é, sei lá, o quadradinho que devia estar pintado de azul, está pintado de amarelo. Bom, aí a última recomendação aqui é a gente evitar ser vago, né? Então, sempre tentar incluir exemplos específicos nas recomendações para ajudar ao máximo o meu desenvolvedor. Então, finalmente, só fazendo uma avaliação, né, dessa avaliação da técnica de avaliação, né, a gente pode dizer que a avaliação heurística é um método que é simples, né, relativamente fácil. Qualquer pessoa pode ser treinada para fazer uma avaliação heurística, tem uma boa relação custo-benefício, né? Mas, por outro lado, os resultados dependem muito da experiência do avaliador, né? E ele não cobre todos os tipos de problemas, então vai sempre ficar algum problema para trás. Mas isso também não tem problema porque uma, a gente não aplica uma só técnica de avaliação, né? Então, em geral, a gente vai avaliar de diversas formas o nosso protótipo, onde a avaliação heurística é uma delas. Então, assim, a gente encerra essa etapa aqui da avaliação heurística.